Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todas incrivelmente bem, na medida do possível e do impossível também. Aqui é a Mídria e a gente está de volta com Ainda Existirão Poesias no Fim do Mundo. Esse é o nosso primeiro episódio de 2025. Eu tô bem feliz de voltar a gravar o podcast, porque em 2024, novembro, dezembro, a gente não teve episódio. E isso se deveu ao fato de que eu estava muito imersa em um processo criativo que era da estreia, né, do meu espetáculo, a minha dramaturgia poética Desamada. Então, a gente teve uma estreia muito linda no Sesc Belenzinho, aqui em São Paulo, no finalzinho de novembro, começo de dezembro, e isso tomou bastante do meu tempo livre, que não é muito exatamente, então eu tava muito colocada nisso, assim, muito implicada, sendo protagonista, sendo a pessoa que estava ali, dizendo todo o texto, e acho que isso trouxe para mim uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo foi maravilhoso, e eu posso contar depois, em um outro contexto, em um outro formato, talvez, não sei se necessariamente aqui no podcast, como foi essa experiência. E aí, dezembro, né, loucura. Não sei como é que o ano terminou pra vocês, mas por aqui e pra todas as pessoas que eu conheço ao meu redor, o ano terminou maluco, do tipo, com muitas coisas ao mesmo tempo, muito intensas, todo mundo totalmente afetado, assim, pela quantidade de demandas, sem conseguir pausar muito, uma sensação de estafa, né, de exaustão muito grande. E eu acho que eu entendi também que gravar o podcast podia ser algo que eu tinha o direito de pausar, assim, sabe? E voltar no momento em que eu tivesse um pouquinho mais tranquila. E eu sinto também que 2025 tá começando de uma maneira levemente mais tranquila. Não vou dizer que, nossa, muito mais tranquila, mas mais tranquila. Eu acho que as pessoas estão um pouco mais conscientes sobre os seus padrões de relação no trabalho, um pouco mais preocupadas, assim, não deixar o clima tenso, em se sobrecarregar muito. E, enfim, pelo menos as pessoas mais próximas, eu tenho visto também muito conteúdo sendo gerado sobre isso, sobre as questões de metas do ano novo, por exemplo, nível de expectativas, às vezes, que a gente coloca, de que a gente vai fazer do ano novo, uma vida nova, sabe? Tipo, vou mudar de trabalho, vou mudar de cidade, vou mudar de namorar, vou mudar enfim, de visual. e eu acho que falar sobre continuidade, sobre regeneração do que já existe, talvez faça muito mais sentido. E é um pouco disso que eu quero falar nesse primeiro episódio do ano. Eu decidi pensar um pouco sobre planejar 2025 pensando no coletivo. E eu acho que a gente precisa fazer mais isso, assim, a gente precisa se olhar mais nessa relação com a coletividade. Eu tenho refletido muito sobre isso, considerando, acho que, os ventos, né, que a gente tem tido no mundo, assim, tanto em relação à política mais óbvia, do tipo, agora, né, com Trump, todos os processos de desmantelamento de políticas de diversidade, de equidade e inclusão, os ataques contra, enfim, as questões climáticas, né, as medidas de contenção da crise climática, em relação à população indígena, a direitos reprodutivos, são tantas camadas. Eu acho que a gente tem caminhado para um mundo muito, muito complexo e muito permeado desses desafios, assim, para o sentido e para o senso de coletividade, que as pessoas estão cada vez mais com um olhar para bolhas, né, para aquilo que eu acesso, aquilo que chega para mim no Instagram, no WhatsApp, e desconectadas também do seu entorno. Então, eu tenho pensado um tanto sobre essas questões.
E aí, eu queria trazer alguns pontos para essa conversa. Acho que o primeiro é que a gente também teve um grande efeito, né, desse processo de individualismo e de meritocracia e de expressões ainda da colonialidade na forma como o mundo se estrutura ao longo de 2024, que foi a crise climática se acentuando. Então, aqui no Brasil, o mais emblemático foram as enchentes no Rio Grande do Sul, mas isso também teve presente em outros territórios. Então, aqui em São Paulo, no final do ano e já nesse começo de 2025, a gente teve chuvas péssimas, assim, alagamento de estação de metrô inteira, alagamento de unidade básica de saúde. E, enfim, tá tudo aqui, né? Tá tudo agora. Uma coisa que mexeu muito comigo no final do ano passado foi a decisão da Prefeitura de São Paulo de desmatar 10 mil árvores na zona leste da cidade, na região onde eu cresci, ali depois de São Mateus, numa parte da cidade que se chama Terceira Divisão, esse que é um bairro. E já tem um aterro sanitário que fica nessa área. E agora a prefeitura quer colocar um incinerador de lixo. E para fazer isso, ela vai desmatar 10 mil árvores nativas. Então, é muito complexo, assim. Muito, muito complexo. Teve toda uma luta dos movimentos sociais da região para barrar essa ideia, né? Para barrar esse projeto do incinerador, mas ele passou. Então, acho que a gente também vai se localizando, entendendo, né, onde é que a crise climática está e o que gera a crise climática, né? Isso vai piorar as condições da cidade, vai piorar as condições do ar, vai piorar as condições de escoamento da água, vai piorar uma série de coisas. E então acho que a gente tem esse grande ponto de atenção, assim, né, da transição de 2024 para 2025, que é a crise climática. E daí, eu me peguei pensando muito sobre um pouco, quase uma dissociação, assim, que tem sido feita, até nesse processo, nessa ideia de estabelecer metas para o ano novo, que é como é que a gente estabelece metas para o ano, para a vida, enfim, em um contexto de mundo como a gente conhece se transformando radicalmente. Então, em um contexto de crise climática, em um contexto de embates e uma política cada vez mais destrutiva. Então, enfim, eu tenho pensado um pouco sobre isso, né? O exemplo clássico, assim, né? Do tipo, como é que uma pessoa que perdeu toda a casa numa enchente vai fazer metas pro ano dela? Tipo, ela vai fazer metas de começar a construir tudo de novo, né? Eu não lembro se foi ano passado também, ou se foi em 2023 ainda, que teve aquela região, salvo engano, em Maceió, que a Braskem, né, tinha, enfim, acabou erodindo o solo, e aí as casas começaram a cair, e as pessoas que, tipo, viveram a vida inteira, né, nesse território, nesse bairro, tiveram que ir embora, tiveram que perder tudo, nunca tiveram realmente uma reparação justa. E saber que a permissão para ter essa exploração desse gás lá no território, na cidade, se deu durante a ditadura e que uma galera naquela época falou, não vai dar certo, mas a ditadura passou por cima de qualquer apontamento técnico, por questões de poder, por questões de autoritarismo e por questões de burrice, né, gente? Assim, eu sempre fico pensando também desse lado, que é muito maluco que a galera realmente considere a possibilidade de fugir, de ir para um outro planeta, enfim, o que quer que seja, ao invés de cuidar do que a gente tem, sabe? Que é tão precioso e é o que a gente tem. Não só é muito precioso, como assim. Ir para Marte não é muito hóspito, assim, né? Não é necessariamente a melhor escolha. Enfim. Mas eu acho que a gente fica um pouco nessa dissociação, eu sinto, de até
esse foco excessivo no sucesso individual, sabe? De, eu vou, sei lá, comprar uma casa, vou comprar um carro, vou viajar para tantos lugares, vou isso, vou aquilo outro. Em um contexto que, assim, Mona, o mundo tá caindo, né? O céu está caindo. E aí a galera tá fazendo metas, assim, muito individualistas, eu acho. Acho que esse é o ponto que eu quero trazer, né? E eu acho que também tem uma reflexão que a gente precisa fazer sobre, será que as minhas metas, os meus desejos, eles são meus? Ou eles são desejos que eu sou ensinada a ter, né? E aí, esses tempos, eu tava dando uma oficina no trabalho sobre a importância de crianças e jovens desde cedo terem experiências transformadoras, né? E conseguirem se verem como pessoas cidadãs, agentes de transformação da realidade social e tudo mais. E não só esperar que a pessoa se formou, entrou na faculdade, aí ela vai transformar alguma coisa. Não, desde cedo ela já pode transformar. E tem várias histórias de jovens que transformam desde muito cedo. Se vocês quiserem conferir, elas estão, inclusive, no site da ONG que eu trabalho, que é a Choca. Posso deixar linkado aqui na descrição desse episódio. E aí, tem essa coisa de metas, né, que a gente estava falando, sobre desejos. E nesse workshop em específico, que eu dei para uma escola de arte, de dança, de teatro, várias coisas no Ceará, mas a gente fez a sessão online, a gente começou a falar sobre como era a infância antigamente, né? As infâncias, como são as infâncias de hoje, no plural. E um ponto que apareceu foi o quanto antes você tinha muito mais que talvez fazer o seu próprio brinquedo, se você era uma pessoa pobre em especial, fazer o seu próprio brinquedo, enfim, entender como criar uma brincadeira do zero, porque você não ia ter toda a brincadeira ali pronta, sabe? Você ia precisar criar maneiras de se divertir, enfim, de imaginar e de exercer a partir disso a criatividade. E de exercer a partir disso também uma habilidade de resolução de problemas, de desafios. E hoje em dia é muito possível que as crianças já cresçam com brinquedos já empacotados, prontos, que queiram consumir muito. Mas não só, né, gente? A gente tem no celular todas as brincadeiras do mundo. Do tipo, né, essas brincadeiras, tipo, um joguinho de comida, um joguinho de roupa, um joguinho disso, um joguinho de aquilo. No celular você consegue fazer. Então, como a gente tem uma distância de desafios reais, assim, e da concretude, sabe, da materialidade das coisas, e a gente não lida mais com isso, a gente passa a lidar só com um mundo que dá tudo pra gente com um clique, né? E literalmente, porque se você for querer comprar um brinquedo, você pode ir lá comprar o brinquedo, ele chega na sua casa, ou no joguinho, você fica comprando. E o que isso me fez pensar também é o quanto, se a gente não tem, né, ou se a gente tem diminuídas essas experiências de constituição de uma criatividade, a gente também passa, no futuro, a acreditar que o único meio de conseguir coisas que a gente quer na vida é consumindo, é comprando. Então, se eu quero fazer uma viagem, eu tenho que comprar. Se eu quero, sei lá, uma comida diferente, eu tenho que comprar. Eu não posso aprender a fazer, mas faço comprar. Se eu quero, enfim, ajudar as pessoas, eu vou fazer uma doação. E doação é ótimo, tá? Mas só dando um exemplo. E não vou parar pra pensar que eu posso disponibilizar tempo da minha vida e a minha inteligência e usar a minha criatividade para resolver problemas e para criar um outro mundo mais justo em que a minha posição principal não seja a de uma pessoa que é consumidora, mas sim de uma pessoa que é cidadã. E se a gente está num contexto de compra e de comprar é o que faz com que eu tenha um lugar na sociedade, a gente perde um pouco disso, sabe? Então, essas metas que eu tava trazendo, eu quero, nesse ano, comprar um carro, eu quero comprar uma casa. Claro que é ótimo ter tudo isso, tá, gente? Não tô dizendo que, que horrível. Mas são esses os seus objetivos maiores de vida? Tipo, é isso? É isso mesmo? Ou você quer fazer uma diferença, sabe? E às vezes é possível fazer diferença dentro do trabalho, às vezes é possível fazer diferença
em 2 finais de semana que você pegue pelo mês, ou, sei lá, 3 vezes, 2 vezes no semestre, que você tire pra, sei lá, doar um tempo pra uma causa, pra estudar sobre um tema e compartilhar com mais pessoas. Enfim, acho que a gente vai falar mais disso já já, mas mapeando o problema, né, mapeando o que é a questão pra mim, eu acho que a gente tem vivido um pouco esse lugar meio, minhas metas e tal, sem parar pra pensar que se a gente não tiver metas coletivas no presente, a gente vai viver um futuro cada vez pior. Então, enfim, esses dias estava participando da FLUP, da Festa Literária das Periferias no Rio de Janeiro. Isso foi, inclusive, uma das coisas que rolou em novembro, que foi muito legal. E na FLUP, a gente teve vários bate-papos, sarau, homenageando a Beatriz Nascimento, que inclusive, brabona, inclusive, ótima referência pra gente pensar em outras formulações de vida em sociedade, porque ela pesquisou justamente os quilombos, né? E falava sobre essa criação de uma espécie de micro-universo social em cada quilombo, e o quanto isso era revolucionário no período da escravatura, e o quanto isso gerou novas formas de existência concretas para as pessoas que viveram nesse período e que formaram quilombos. Então, só trazendo um exemplo aqui. E aí teve uma mesa, que foi uma mesa com a minha orixá, Omiladê, e com a mãe Flávia, que é do Rio. Ela estava falando um pouco sobre pesquisas dela, é socióloga também, além de ser mãe de santo. E ela trouxe uma reflexão que eu achei muito interessante, que é sobre, numa perspectiva das religiões afrodiaspóricas, né, as religiões afro-brasileiras, por exemplo, existe esse olhar possível de talvez uma volta, né, uma reencarnação, um encantamento, ou o que quer que seja, e que essa alma, né, esse espírito, ele não finda necessariamente, né? E aí ela estava trazendo o quanto, numa perspectiva, talvez, né, mais das religiões eurocristãs, você tem um olhar de busca pela salvação. Mas é uma salvação que não vai acontecer aqui, é uma salvação que você mantém toda uma postura muito exemplar na Terra para depois você conseguir a salvação. Isso são diferenças culturais, diferenças de formas de ver o mundo, etc. Mas a grande questão é o tipo de conduta social, moral, que isso pode gerar. E aí ela trazia, né, que numa perspectiva de reencarnações possíveis, se você acredita nesse âmbito espiritualista, você não vai cagar no mundo. Ou não deveria, pelo menos. Você vai pensar, poxa, se eu posso voltar para esse mundo, talvez, eu queira tornar esse mundo um lugar melhor, né? Porque assim, se eu voltar para ele e estiver pior, não pega bem, né? Não fica divertido. Então, eu fiquei com isso na cabeça, assim. E aí eu acho que minha proposta com esse vídeo é realmente fazer esse questionamento e partilhar também os meus exercícios aqui de como planejar metas e, enfim, objetivos para 2025 pensando todo, né? Pensar metas que envolvam a coletividade, que envolvam coisas que deem de volta pro mundo, assim. E não precisa ser um monte de meta, pode ser uma meta que você tenha, sabe? E perguntar para as pessoas ao redor, tipo, e aí, você tem uma meta que envolva o bem comum, assim, que envolva o bem viver, que envolva mudar o mundo? Porque eu acho que a gente também vai perdendo um pouco disso à medida em que a gente cresce e que a gente se torna, enfim, pessoas adultas, trabalhadoras, que tem que pagar contas e organizar uma casa e às vezes dar conta de filhos e, enfim, e tantas camadas, né? Pegar transporte público ou ficar no trânsito, dirigindo, enfim. Então, é complexo. Não tô dizendo que é simples.
mas para que as futuras gerações tenham a possibilidade de viver os mesmos estresses que a gente vive hoje, ou buscar lutar para um mundo menos estressante, mais equitativo, com mais bem viver, a gente precisa fazer mudanças agora, porque o modo como a gente vive, ele vai reproduzindo, sabe, essas desigualdades. Acho que é esse o ponto para mim. E aí, trazendo referências, né? Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho acessado, em especial sobre solar punk, que é um movimento bem bacana, que tem ali um pezinho na coisa da literatura, especulativa. E o solar punk, ele imagina esse futuro solar, né? Imagina esse futuro com uma perspectiva de coletividade, de autonomia, de relação com o local, de relação com o território. É um movimento muito interessante. Tem alguns conteúdos que eu tenho acessado sobre isso, vídeos. Eu vou deixar eles linkados na descrição. E eu posso estudar mais e fazer um vídeo depois. Mas algumas coisas que o Solar Punk traz, por exemplo, é você promulgar uma ideia de jardinagem de guerrilha, se eu não me engano, é assim que fica a tradução. Então, tem a ideia de fazer bombas de sementes e espalhar essas bombas pela cidade, e aí as plantas, flores, enfim, vão crescendo. Claro, plantas, flores, etc., nativas, que têm que ser plantadas naquela época. Tem a ideia de você buscar participar de hortas comunitárias, de reflorestamento, de reutilizar mais as coisas, né? Comprar menos e utilizar mais o que você já tem e aprender a consertar as coisas também e não cair tanto no lugar de uma obsolescência, né, programada, que a gente tem muito em especial dos eletrônicos. Então, são várias ideias assim que o Solar Punk traz e que eu acho que a gente pode pensar como colocar em prática na nossa vida. E pode ser que você queira colocar metas nos seus objetivos desse ano que não sejam necessariamente relacionados à questão climática, né? E tudo bem também. Mas se você quiser, eu acho que o Solar Punk pode ser uma referência interessante e que traz reflexões importantes, assim. Enfim, e aí, acho que colocar o coletivo nas nossas metas pode se dar também a partir de uma perspectiva de coletivos que a gente faz parte. Então, eu vou dar alguns exemplos. Eu coloquei dentro das minhas metas, né, uma parte sobre propósito. Então, eu listei algumas metas que para mim estão relacionadas a isso. E essas metas que envolvem propósito, elas falam, por exemplo, de manter uma relação responsável e dedicada com a minha comunidade religiosa, entendendo que estar nesse espaço, me dedicar à minha comunidade religiosa, no caso, uma casa de candomblé, envolve gerar junto saúde espiritual, emocional, para uma coletividade, né? Então, envolve a minha saúde espiritual também, mas tá ali, cumprir com os compromissos, envolve também essa coletividade. Envolve, claro, ancestralidades, orixás e tudo que isso também representa no sentido de referência na natureza, de ser a natureza. Mas foi uma das metas. Uma outra meta que eu coloquei foi que eu quero participar de mutirões de plantio ao longo do ano. Então, tem um grupo aqui em São Paulo que se chama Global Shapers, que em alguns momentos do ano passado, de 2024, eles fizeram mutirões. Eu ia em um deles, mas aí foi cancelado porque ia chover. Mas se você quer, talvez, participar de um mutirão aqui em São Paulo, deve rolar novamente esse do Global Shapers em 2025. E acho que é um exemplo interessante, né? Ainda sobre metas de pertencimento, gente, deixa eu ver o que mais eu coloquei. Abrindo aqui meu bullet journal para tentar lembrar se teve algo mais. Eu acho que criar conteúdos de maneira
proposital, assim, com propósito mesmo, sabe? Do tipo, com uma intenção de dialogar com as pessoas, de propor diálogos importantes sobre os problemas sociais que a gente tem no mundo hoje, de divulgar conhecimento, também tá, assim, dentro disso pra mim. Então, criar os episódios aqui do podcast, tá envolvido. Aí já foram 3 metas, né, grandes, tipo, terreiro, que é o ano inteiro, todo mês, muito tempo. Os mutirões, os episódios que eu quero fazer mensais esse ano. Deixa eu ver se tem algo mais que eu esteja lembrando aqui. Acho que eu queria também pensar ideias sobre como dialogar mais sobre política com as pessoas, porque a eleição que teve aqui em São Paulo, gente, foi uma tristeza. A eleição municipal do ano passado, enfim, o prefeito fantasma, que ninguém sabia o que fazia, que não fez nada no mandato, sendo eleito de novo, e um candidato que tinha muitas propostas não passando. Então, como dialogar mais, né, com as pessoas, acho que é um ponto. Tem um curso aí que eu quero dar em 2025. Mas isso do curso eu não vou dar spoiler, tá? Eu vou deixar para vocês aí no ar a ideia do curso de 2025. Mas o tema do curso eu acho que dialoga diretamente com essas perspectivas que eu tô trazendo. E aí, para finalizar, eu quero fazer algumas indicações de materiais, de conteúdos que eu acho que são interessantes para a gente acessar e começar 2025 inspirados, em especial pensando nessas questões climáticas, né? Que eu acho que é muito foco do que a gente conversa aqui, sobre ansiedades climáticas e também, né, esse é um pensamento que eu tive depois, que se a gente tem maneiras de lidar com a ansiedade, né, crônica, é crônica, gente? A doença, a ansiedade é crônica? Não sei. A ansiedade, o distúrbio da ansiedade, enfim, psicossocial, né, aquilo que a gente tem de ansiedade. Se para ansiedade tem remédio, para ansiedade climática também tem. É a gente agir, sabe? A gente se posicionar, plantar uma árvorezinha. E você já plantou uma árvore? Fica questionamento aqui mesmo, queria saber. Eu nunca plantei, gente. Ia plantar ano passado, não rolou, mas vamos ver se a gente planta esse ano. E aí as indicações, para terminar. Primeiro eu quero indicar um podcast muito bom que eu ouvi no ano passado, que é o Planeta A. O Planeta A é do Bruno pelo Clima. Ele cria vários conteúdos super interessantes também no Instagram. Esse podcast é extremamente bem produzido, um podcast independente, com entrevistas, com contextualizações. É como se fosse um grande ABC mesmo, assim, da questão climática, da crise, das soluções possíveis. E eu recomendo que você ouça tudo. Quando chega no último episódio, se você é uma pessoa que já tem muito conhecimento sobre as questões climáticas, vai para o último episódio. Mas se você está se familiarizando, ouve tudo. Ouve a primeira temporada inteira. E, dando um pouquinho de spoiler do último episódio, ele fala sobre justamente a perspectiva de... Como que eu posso dizer, gente? De imaginação, de futuro mesmo. de outras formas de estar no mundo, assim. É lindo, é com a Sabrina Fernandes, do Tese 11, que é um canal bem famoso, né, do YouTube, maravilhosa, e recomendo fortemente. Quero indicar também para vocês um livro, ele é pesadíssimo, ele está aqui na minha mesa, que é o What If We Get It Right? Da Ayana Elizabeth Johnson. Esse aqui, gente, ele é um livrão. Tem, tipo, umas 400 páginas, eu acho. 500, quase. E eu tô lendo ainda, eu comecei a ler só. Mas ele chegou pra mim bem nessa virada, 2024 para 2025. E é um livro de uma bióloga marinha.
ou engenheira marinha, bióloga marinha, eu acho, gente. Mas ela é ótima, o importante é isso. E ela convida várias pessoas para falar sobre cenários de possibilidade que a gente ainda tem para lidar com a crise climática. Então, eu quero muito ler esse livro ao longo dos próximos meses, assim, acho que vai demorar um tempinho para ler, porque ele é grande. Já sei que ele vai estar nos meus favoritos de 2025, inclusive os meus de 2024 já tem vídeo aí no Instagram falando sobre os meus livros, que eu mais gostei no ano passado. Mas acho que, enfim, o What If We Get It Right é realmente um livrão, assim, que eu tô muito curiosa pra ler. Eu acho que ele vai me inspirar muito. E que casa super com a coisa do Solarpunk. Tem um canal no YouTube, que eu vou deixar os vídeos aqui, que, assim, traz muitas reflexões interessantes sobre o Solarpunk. Eu vi que é um criador de conteúdo também que tem uns vídeos sobre anarquismo negro. Acho que tem umas referências legais pra quem quiser conhecer. E um livro que eu li ano passado, que foi um dos meus preferidos, que eu acho que também é massa pra gente acessar, é o Justiça Climática, da Mary Robinson. Gente, esse livro é, tipo, assim, devia ser leitura obrigatória na escola, todo mundo tem que ler até sair do ensino médio, porque livrão, livraço, e pequenininho, mas muito relevante, é isso que eu quis dizer. E fala sobre casos reais, né, de como as pessoas têm buscado a justiça climática. E em contextos específicos do que é preciso para a sua localidade, para o seu território. Então, acho que quando a gente começa a pensar sobre transformação, sobre planejar esse 2025 pensando no coletivo, pensa quais coletivos você faz parte, ou quais coletivos você gostaria de fazer parte. E eu acho que também a gente tem que pontuar uma questão que é... Eu, por exemplo, trabalho no terceiro setor com ONG, diretamente relacionado com esse lugar da transformação social e com a poesia. Então, eu estou em duas áreas que estão muito próximas desse espaço. E a maneira que eu encontrei de extrapolar um pouco essas duas coisas que eu já faço, que já são transformadoras, que já atingem pessoas, foi, por exemplo, criando esse tipo de conteúdo aqui com podcast, buscando mobilizar essas discussões no meu Instagram. E, enfim, e com as outras coisas que eu coloquei para vocês que eu quero fazer mais nesse ano, ainda mais, né? A dedicação com a religião, a dedicação com os mutirões de plantio que eu quero participar. E talvez fazer bombas de semente também. Vamos ver, né, gente? Vamos ver. Então é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio do ano. Quero saber quais são as suas metas aí, hein, gente? E a ideia é fazer mais episódios ao longo do ano assim, que eu traga reflexões, um por mês, e nem sempre reflexões do momento. Talvez eu possa recuperar alguma coisa que eu já acessei no passado também para trazer, mas eu acho que faz muito sentido trazer coisas que eu acho que são robustas, né? Que são coisas que eu venho pensando há um tempo, que eu realmente tenho que falar, não só criar conteúdo por criar. E é isso. Os vídeos do podcast estão disponíveis agora no Spotify e no YouTube. Então, dá para acompanhar pelas duas plataformas. E no YouTube com legenda. Então, se você conhece pessoas surdas que talvez gostariam desse assunto, indica o vídeo do YouTube, que dá para colocar legenda automática. E é isso. É isso, gente. Muito obrigada por ouvirem até aqui. E a gente se encontra ao longo desse ano. Bom ano novo pra vocês! Ainda dá tempo. 26 de janeiro. Feliz ano novo!